Eu vou trazer para cá o Murilo Viana, que é especialista em contas públicas, responsável por esse cálculo feito aqui com dados do Orçamento da União e também do Focus. Murilo, bom dia, obrigada por estar aqui conosco. Meu caro, a grande discussão aqui é, se o governo Lula quiser implementar Auxílio Brasil de R$600, R$150 a mais por criança de até 6 anos das famílias beneficiadas, tem aumento de salário mínimo, aumento real de salário mínimo, reajuste dos servidores. Isso vai caber? Qual vai ser o tamanho do waiver ou da liberdade de gastos que o governo vai precisar no ano que vem? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Thaís. Bom dia, telespectador. Muito obrigado pelo convite. O primeiro ponto que é bem importante de destacar é que quando o governo quis mudar a regra do teto de gastos, passando o período aí de 12 meses do IPCA, da inflação medida pelo IPCA, de junho para terminando em dezembro, ele ganhou um espaço fiscal adicional ali naquele ano, mas a gente já pontuava desse risco aí, evidentemente, de a folga que teria no ano depois poderia voltar contra o governo. Evidentemente, isso aí depende do comportamento efetivo da inflação ao longo do período. Mas tem uma questão super relevante que é o planejamento fiscal, porque quando a gente tem a âncora fiscal calcada no teto de gasto, que leva em consideração o aumento aí, da inflação medida pelo IPCA, quando a gente tinha ali os 12 meses até junho, quando chegava, havia confecção da peça orçamentária, já tinha o conhecimento de qual que era o espaço fiscal que deveria ser utilizado para o outro ano. Agora, a gente tem algo estranho, que a gente manda a peça orçamentária para o Congresso, tendo uma incerteza sobre qual que vai ser de fato o espaço fiscal para o outro ano. E junta isso ainda o período eleitoral que ocorreu com várias medidas de promessas de aumento de gastos e outras retiradas e outras, na verdade, renúncias de receita. E como nós sabemos, a renúncia não bate no teto de gasto diretamente. Mas ao jogar para baixo a perspectiva de inflação, sobretudo a medida dos combustíveis, isso reduz a previsão de inflação e, portanto, o reajuste esperado para o teto de gastos. E quando a gente olha aí o somatório dessas medidas, promessas e também como anda a questão do investimento público, dos gastos discricionários, torna bastante difícil acreditar que o waiver de 100 bilhões, por exemplo, vai conseguir suportar as medidas que estão sendo anunciadas que impactam o teto de gastos. Esses 100 bilhões, né, Murilo, viraram uma referência, né? Até o ex-ministro Henrique Meirelles, que agora tem falado ali muito pelo ex-presidente Lula, o mercado tem dito, olha, não, a gente só aceita 100 bilhões e essa conta no Brasil a gente sempre sabe que ela aumenta. O que eu queria saber de você é o seguinte, você falou do negócio importante que é a questão do planejamento fiscal, né? Do planejamento para as despesas. É uma coisa, quanto mais estabilidade e antecipação, melhor. Na sua avaliação, o que é mais eficaz, o que é mais importante para o Brasil? Se tiver que mexer na regra, que mexa logo esse ano ou deixe tudo para o ano que vem, para a próxima legislatura? Na verdade, vai ter que mexer alguma coisa nesse ano, porque tem que caber esses R$600 do Auxílio Brasil. Isso aí é algo é impossível de passar para o ano que vem, é basicamente impossível passar para o ano que vem sem ajustar essa questão dos R$600. Então, a peça hoje que foi para o Congresso não suporta os R$600. O governo, quando enviou a peça, falou que iria discutir mais à frente ainda durante esse ano, na mensagem enviada junto com a peça orçamentária, a proposta de peça orçamentária, e agora chegou o momento. Só que junto com isso a gente tem aí evidentemente uma troca de governo que vai acontecer esse ano e o Congresso ávido para resolver a questão do orçamento secreto. Nós não podemos esquecer aí que na peça orçamentária tem uma previsão aí de 19,4 bilhões por orçamento secreto, que evidentemente não deveria ser a prioridade nesse momento do país. Na verdade, em nenhum momento, né? Porque não condiz um orçamento chamado de orçamento secreto, pautado por baixa transparência e todos os problemas que nós já sabemos.
Só que a medida de mudança no teto de gasto, muito possivelmente vai vir pelo uma proposta de emenda constitucional. E proposta de emenda constitucional nós sabemos como começamos, não sabemos como irá terminar. E é promulgada pelo Congresso Nacional. E há indícios de que a liderança do Congresso estão esperando aí essa movimentação na proposta de emenda constitucional para flexibilizar, mesmo que seja o teto somente para o ano que vem, até se discutir uma nova regra fiscal, para poder aproveitar e colocar a constitucionalização do orçamento secreto e, portanto, inviabilizar o STF de retirar, por decisão do STF, o funcionamento desse mecanismo aí, que custa quase 20 bilhões aí de reais. Murilo, a gente está terminando o tempo aqui, mas eu não posso deixar de te perguntar, né? Você fala do orçamento secreto, você vê algum espaço para o remanejamento dessas despesas no orçamento de agora? O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, já sinalizou que está aberto, deve receber a coordenação de transição de governo essa semana para já começar a olhar especialmente o espaço para o Auxílio Brasil. Mas você acha que o capital político de Lula, o capital político do novo governo consegue remanejar esse orçamento secreto? Isso é bastante difícil, na verdade, porque o Congresso está com uma força bastante relevante, tem que ter uma negociação política, sobretudo ali com o pessoal ali do Centrão buscando a questão da governabilidade. O Lira tem uma força muito forte no Congresso, então dificilmente eles irão abrir mão desse instrumento. Acontece que pode ser negociada e possivelmente uma diminuição desse valor, a busca por melhores mecanismos de transparência, o STF, o Tribunal de Contas da União e a própria pressão da sociedade civil, que chamou atenção para essa questão do orçamento secreto durante o período eleitoral em particular, e evidentemente o papel diuturno da mídia trazendo os diversos escândalos, a baixa eficiência desse mecanismo, pode pressionar ali o Congresso para dar um melhor direcionamento para a questão do orçamento secreto, mas evidentemente é pouco provável que esse valor vai sumir, digamos assim, daqui para frente. Murilo Viana, especialista em contas públicas, fez essa conta exclusiva para o Money, mostrando que a inflação mais baixa vai diminuir o espaço de gastos públicos para o ano que vem, ou seja, o desafio da política fiscal, que já era grande, é ainda maior. Murilo, obrigada pela conta exclusiva para nós aqui. Uma boa terça-feira para você. Volte sempre. Eu que agradeço, Thaís. Muito obrigado.